Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme o horário que o senhor, a senhora, meus amigos, minhas amigas estão nos assistindo. Estamos aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Desde 1968, nós começamos a estudar as obras básicas. Começamos a ler hoje nós já lemos mais de 150 livros. Consideramos aqui, os que colocamos aqui, só livros seguros. Mas a maior segurança está em Jesus, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nas cartas de Paulo, de Pedro, e nas obras básicas. O Espiritismo nasceu em 1857, 18 de abril, com a edição do Livro dos Espíritos. E aí Allan Kardec foi editando até chegar à quinta obra. Então, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Espiritismo são só esses 5 livros. Esses outros aqui, nós escolhemos de forma muito segura, porque eles são colaboradores para nós ampliarmos os nossos estudos, compreendendo com mais pedagogia as lições de Jesus, que retratam os ensinamentos de Deus, que retratam as leis de Deus. Vamos fazer uma reflexão hoje, sempre livro seguro, e aqui não tem palestra nem palestrante, são aulas, toda aula é tirada de livro seguro. Professor que é professor só segue livros seguros. E aqui nós temos páginas de Espiritismo Cristão de Rodolfo Caligares, editora FEB. Então, vamos fazer uma reflexão. A reflexão é muito importante nós fazermos, sempre com base nos estudos, para nós fazermos revisões, como que nós estamos naquele dia, como que nós estamos naquele mês. Como que nós estamos nos preparando para o futuro? Para a morte que vai chegar um dia e para a continuação da vida. Como estaremos com a nossa consciência quando desencarnarmos? As 4 operações. O conhecimento das 4 operações fundamentais da aritmética, adição, subtração, multiplicação e divisão, é-nos absolutamente indispensável, pois sem essa base, impossível alcançarmos qualquer adiantamento no campo das ciências exatas. Semelhantemente, a evolução de nossas almas depende também de que saibamos somar, subtrair, multiplicar e dividir, com a diferença de que, neste caso, não se trata de operar com simples algarismos, mas com valores outros, bem mais importantes. Daí, o primeiro ato é conhecer o Evangelho, segundo o Espiritismo, na ponta da língua. Para isso, você tem que estudar isso aqui de 1 a 4 horas por dia. Tem que ler no mínimo 6 vezes, fazendo muita pesquisa e pensando muito. Devemos primeiramente habilitarmos-nos a somar. Somar experiências, principalmente as experiências lícitas, embasadas em livros
seguros. Isto é, conhecer o porquê de tudo quanto acontece em nosso derredor e em nós mesmos. Senhorear-nos das causas e efeitos de todos os fenômenos, sejam físicos, espirituais ou sociais, para que nos tornemos aptos a discernir entre o útil e o necessário, e o que, ao revés, seja nocivo e inconveniente a nós e a nossos semelhantes. Vejam que maravilha de texto. Nós precisamos estudar muito, pensar, refletir, para saber o que é útil para nós e para os nossos semelhantes, para saber o que não presta para nós e para os nossos semelhantes. E assim começarmos a trabalhar. Depois de estudarmos toda a obra, começarmos a trabalhar a verdadeira caridade conosco, nos libertando das coisas erradas, ajudando nesses ensinamentos ao nosso próximo, ao mundo em que vivemos. A conquista desse tirocínio, é óbvio, demanda longo tempo e muito esforço, delonga muito tempo, muita dedicação e muito esforço, muito trabalho. Implica a vivência de uma variedade imensa de situações em que as quedas e as dilacerações dolorosas se verificarão com frequência, mas valerão a pena, porque todo esse sofrimento se transformará depois em auréola de glória. Olha, vejam vocês, aqui está um resumo poético e profundamente pedagógico da reencarnação. Como que Deus é maravilhoso. Em seguida, exercitar-nos em diminuir as necessidades grosseiras, herança de nossa passagem pela animalidade e os apetites desordenados, próprios de nossa infância espiritual, esforçando-nos por alijar de nós a glutonaria, a sensualidade e os demais vícios a que nos tenhamos escravizados. Hoje nós estamos escravizados na ignorância, no negativismo, em não querer cumprir as leis, em seguir a mediunidade sensacionalista, em comprar livros de última hora. Hoje nós estamos escravizados no egoísmo, na vaidade, no ciúme, na inveja. Então nós precisamos estudar para começar a tirar, a limpar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, implantando aí os ensinamentos de Deus, através de Jesus Cristo. Diminuir também o apego às posses materiais, o personalismo egoísta e a vaidade, pois tais coisas são grilhões que nos prendem a este mundo, impedindo alcemos voos a planos mais altanados. Diminuir ainda as agrestias de nosso caráter, despojando-nos da crueldade, da intolerância, do orgulho, reduzindo consequentemente as áreas de atrito e de desarmonia com nossos irmãos. Hoje a intolerância é muito grande, as brigas, o falar mal dos outros, o olhar o defeito dos outros. Nós estamos cultivando tudo ao contrário
porque não queremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de 1 a 4 horas por dia. E esse apego a essas coisas estão criando doenças, fazendo surgir doenças terríveis na área mental, ao suicídio, estamos chegando à depressão, que é a falta de um planejamento como filho de Deus para poder saber seguir o caminho do bem, aonde estivermos. Cumpre-nos depois aprender a multiplicar. Multiplicar o bem-estar coletivo, porque já estamos multiplicando o nosso bem-estar. Isso é que é caridade. Caridade é você limpar a sua alma, reformar-se. E aí começar a levar isso para os seus irmãos, para a sociedade de um modo geral, para o mundo. Multiplicar o bem-estar coletivo, tornando-nos elementos prestantes no meio social a que pertencemos. Multiplicar as obras de amparo aos desgraçados de todos os matizes, não com o objetivo de ganhar o céu, mas como quem obedece ao imperativo do dever. Multiplicar a liberdade no mundo, liberdade só cumprindo as leis, lutando pela igualdade dos direitos humanos fundamentais, sem acepção de sexo, cor, raça ou ideologia. Multiplicar a alegria e a paz nos corações, pugnando pela extinção de todo e qualquer conflito, seja de indivíduo contra indivíduo, de classe contra classe ou de nação contra nação. Por último, a parte mais difícil do aprendizado, a arte de dividir. Dividir o nosso amor para com todos, sem excluir ninguém, nem mesmo aqueles que, porventura, se considerem nossos adversários, espargindo por onde passemos boas palavras e gestos de bondade, sem esperar compreensão, nem recompensa, servindo sempre pelo só prazer de servir. Como disse o mestre dos mestres, somente quando formos capazes dessa divisão de afeto com a família universal é que seremos dignos da companhia do Pai, cuja benignidade faz que os benefícios da chuva e dos raios solares, indispensáveis à vida na terra, cheguem tanto aos bons como aos maus, aos justos como aos injustos. Isso porque todos nós nos ressentimos de algumas fraquezas que ainda não logramos vencer. E as diversidades de nível evolutivo que nos distinguem em dado instante diluir-se-ão no futuro, mercê da lei do progresso, que a todos impele para a frente e para o alto, rumo à perfeição. Está aqui, meus irmãos, meus amigos. Esse é o instrumento mais importante de nossa vida. Na família, no trabalho, na religião, na convivência, para aproveitarmos melhor a reencarnação que hoje estamos podendo usufruir por bênção de Deus. Daí a importância do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, porque tudo que estamos falando está ligado ao cumprimento da lei, para aprendermos a praticarmos os nossos atos perfeitos, de acordo com os ensinamentos da lei. Boas reflexões, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela atenção, um abraço fraterno a todos vocês.